Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém. Quero trazer um abraço lá da igreja presbiteriana, no bairro do Aeroporto, ali em Itaperuna. Estamos ali há 4 anos também fazendo uma transição para uma igreja em células. A gente tem vivido a maravilha de contemplar a vida cristã, vivendo em comunhão e multiplicação. Amém? Quero agradecer o convite, assim, um privilégio para a gente estar aqui, 27 anos do aniversário da igreja. A nossa igreja completa 35 anos, na próxima semana a gente vai celebrar também lá em Itaperuna, mais um ano de vida da igreja, de maneira que nós estamos felizes. Quando o presbítero Fernando me convidou, ele me falou sobre o tema, o ano da família, e a gente louva a Deus por isso. O nosso ano lá é o ano da multiplicação, mas a multiplicação acontece quando a igreja também, a família vai multiplicando, nossas células vão multiplicando. Então, de qualquer maneira, a gente vive também o ano da família ali em Itaperuna, no bairro do Aeroporto. Minha esposa Renata está ali, faz um sinalzinho com a sua mão ali. Renata está ali, Sofia acho que já foi para a classinha, de maneira que a gente está aqui para celebrar a Deus por essa vitória. Bom ver a igreja crescendo, a igreja cheia, sinal que as pessoas estão chegando, conhecendo Jesus. Não é? Essa é a missão da igreja, fazer discípulos por todos os lugares. Já fiquei sabendo ali em cima que tem um grupo angelical ali em cima, né? Porque não tem a escada para subir. Imagino que vocês tenham subido voando, não é? Então os anjos do Senhor estão ali em cima. Que bom, vamos celebrar juntos então aqui. Gostaria de compartilhar um texto que veio ao meu coração essa semana. Ia falar sobre um assunto, mas meditando me veio um outro texto ao coração. E eu queria falar sobre esse tema, vencendo os gigantes em nossos lares, não é? Em tempos de lutas, dificuldades. No louvor aqui o pastor mencionou, não é? Nosso país vive por momentos de lutas, gigantes têm se levantado em todos os lugares, na política, não é? Na falta de segurança, na falta de saúde, mas não é por isso que a gente vai entender que o nosso Deus está dormindo, desatento, distraído, mas Ele cumpre os seus propósitos nessa nação. Vamos fazer mais uma oração breve? Acalma o seu coração. Se você puder botar seu celular no silencioso. Às vezes a gente fica conectado no celular, mas vou pedir para você ficar conectado só com Jesus nesse momento. Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por essa igreja maravilhosa, obrigado pelo aniversário, obrigado pelo crescimento, obrigado pelas bênçãos recebidas. Sabemos que não são só vitórias, lutas nós enfrentamos ao longo do caminho, não somente no que diz respeito à igreja, ao corpo, à família de Deus, família espiritual, mas no contexto dos nossos lares também. Temos caminhado, certamente enfrentamos gigantes, lutas, dificuldades, mas o Senhor tem caminhado conosco, tem nos dado graça. E se nós estamos aqui, o fazemos porque confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor tem caminhado à nossa frente e nos dado armas espirituais para vencer os gigantes, as lutas, os desafios dos nossos lares e na nossa igreja. Então fala com a gente, se possível for. Usa a minha vida, Senhor, que o Senhor possa me usar apenas como um transmissor da Tua voz para mim, para nós, para cada um de nós reunidos aqui nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Você pode então abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. 1 Samuel 17. A gente vai ler de 1 a 11. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Ou seja conectado aí, se conecte no seu smartphone.
de maneira que você possa acompanhar também aí a leitura bíblica se você tiver aí no seu celular. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Talvez você tenha vindo, seja o nosso visitante especial, talvez você não esteja aí com a sua Bíblia, você pode pegar carona aí no seu vizinho, mas você pode acompanhar também aqui no telão, botei ali, caso tenha alguém sem a sua Bíblia também. Vamos ler então? O texto diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros, era o tamanho de Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, 60 quilos aproximadamente. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze e entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. A pontinha da lança aproximadamente 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então, irmãos, nós conhecemos esse texto quando Golias então afronta o povo de Israel, então nesse campo de batalha. Eu não sei se já aconteceu com você de em algum momento as coisas estarem indo muito bem, obrigado, as coisas vão bem no nosso trabalho, as coisas estão tranquilas, as coisas vão bem nos nossos lares, mas em algum momento e de repente, quando nós estamos então desfrutando de um campo verdejante, como é o caso de Davi, que foi chamado, não é, para ser ungido como rei de Israel num campo, lá cuidando das suas ovelhas, e recebe esse chamado, e logo depois então ele se depara com um campo de batalha. Muitas vezes isso acontece conosco, muitas vezes. Nós vivemos muito bem, as coisas estão correndo muito bem, em casa nós vivemos em paz, mas em algum momento nós nos deparamos com gigantes. Não sei se já aconteceu isso com você. Inesperadamente, você se depara com uma situação muito difícil. Parece então que você desfrutava de um campo verdejante, de uma tranquilidade na sua vida, e você se depara num certo momento num campo de batalhas. A vida cristã me parece que muitas vezes é assim. Nós vivemos a brisa suave, a bonança de uma vida cristã, e de repente uma tempestade se abate sobre nós, sobre a nossa casa, ou sobre a nossa igreja, por exemplo. Então, não sei de repente como é que está a sua vida hoje, mas, por exemplo, nós estamos vivendo o nosso lar, a nossa família, e de repente uma luta grande se abate contra um filho nosso.
De repente o luto bate à sua porta. De repente você está em paz, vivendo a sua vida tranquilamente, e você descobre uma doença. Quem sabe uma doença incurável. Há uns meses atrás, uma conhecida nossa lá de Niterói, o filho dela estava de férias, um rapaz de 23 anos, já formado em Direito. Então a irmã nos mandou uma mensagem dizendo assim: fizemos um exame no nosso filho que não tem passado bem e descobriram um tumor maligno no pâncreas, sem o jovem saber. Então isso foi um pouquinho antes do nosso retiro do carnaval, no feriado de carnaval. Nós temos lá na igreja o nosso grupo de intercessão. Estou vendo que nós temos os intercessores aqui nessa noite, e nós fomos levados a orar por essa família, antes mesmo do jovenzinho saber do seu diagnóstico. A história é um pouco longa. Ele veio para Itaperuna de Niterói, participou do retiro conosco, nós oramos por ele no final. Irmãos, essa semana ele mandou uma mensagem dizendo que os médicos olharam para o seu pâncreas e não encontraram mais nada. Aleluia, glória a Deus. O exame que ele havia feito, a biópsia que ele tinha feito, foi refeita e ele não tem mais nada. O tumor desapareceu. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos vemos assim, tranquilamente, servimos ao Senhor, estamos na nossa vida cristã, às vezes numa vida crescente espiritualmente, e nos deparamos com desafios assim. Talvez a luta seja contra nós, talvez esses desafios, os gigantes que se levantam, sejam no nosso próprio coração. A nossa luta, por exemplo, contra o nosso próprio pecado, talvez o nosso desânimo, a nossa apatia espiritual. Então, às vezes nós nos deparamos assim, com gigantes que se levantam, e aí nós precisamos ir para o campo de batalhas, batalhar então em favor da igreja, em favor de nós, em favor de algum familiar, mas nós enfrentamos batalhas. Quando nós olhamos para esse texto, para essa batalha enfrentada para Davi, eu queria compartilhar com vocês um ângulo diferente dessa passagem, essa luta de Davi. Quando a gente pensa nessa luta de Davi, talvez você já tenha ouvido algumas mensagens no aspecto ou no ângulo assim do ataque. Talvez você já tenha ouvido mensagens a respeito da funda de Davi, das pedrinhas, e talvez fazendo até uma analogia às pedrinhas, uma é assim, outra é assada, uma representa isso, outra representa aquilo, e a funda, a primeira pedra derrubou Golias. Mas irmãos, nessa noite, falando sobre família, eu queria trazer um outro ângulo desse campo de batalha. Não a parte do ataque de Davi contra o gigante de 3 metros, mas eu queria trazer o ângulo da defesa, de como a gente pode ir para um campo de batalha, assim como Davi, não propriamente dito atacando, mas percebendo a perspectiva da defesa. E num primeiro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês então nessa noite, olhando para essa batalha, é que quando nós vamos para esse campo de batalha, lutando contra as nossas lutas, os nossos desafios, nós precisamos saber quem é ou quem são os nossos inimigos. Então, quando Davi foi para esse campo de batalha, ele sabia quem eram os seus inimigos. O versículo 1 diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. Quem eram os filisteus? A Bíblia fala de um território que se chama Filístia, que são os filisteus, não é? E essa Filístia, eles se colocavam entre o Egito e entre a terra prometida. Os filisteus, pelo que a Bíblia mostra para a gente, representavam um povo neutro. Eles tentavam tirar proveito do Egito e tentavam em todo o tempo, ao longo das Escrituras, impedir que o povo chegasse à terra de Canaã. Então assim, não eram Egito, também não eram Canaã, eles estavam ali, eram neutros, e pelo que nos parece, eles tentavam em todo o tempo tirar proveito, tanto do Egito, quanto do povo dos hebreus que tentavam ir para Canaã. Então irmãos, o Êxodo,
livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Olha que interessante isso. Embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. O que esse texto de Êxodo está dizendo para a gente? Que o povo, quando saiu do Egito, o caminho natural que Deus tinha traçado era para eles passarem por esse povo dos filisteus, pela Filístia. Então o que acontece? Quando o Senhor viu que mesmo o povo estando armado, que eles passariam pelas terras dos filisteus e eles se deparariam com um povo de guerra, o que Deus fez? Falou: não, eu vou desviar esse povo, eles vão para o deserto. Apesar de ser o caminho mais curto, eles vão se intimidar e eles vão voltar para o Egito. Então olha que interessante, a princípio não era para o povo passar pelo deserto, não era da vontade do Senhor que o povo ficasse rodando em círculos 40 anos, mas o Senhor viu que aquele povo seria intimidado pelos filisteus num caminho mais curto, e Deus tirou esse povo daquele caminho. Então, irmãos, quando Davi chegou para essa luta diante dos filisteus, Davi sabia: foi por conta desse povo guerreiro. Não somente eles estão nos afrontando agora, mas nos afrontaram lá o povo hebreu na saída do Egito. Foram as mesmas pessoas. Então, quando Davi vai para o campo de batalha, ele sabia exatamente quem eram os filisteus. O povo não pode ir para um campo de batalha sem conhecer quem são seus inimigos. Então, irmãos, é tão interessante que esse povo, os filisteus, eles foram uma pedra no sapato do povo de Israel. Lá na frente nós vamos ver que Saul, os seus filhos, inclusive Jonatas, foram mortos por esses filisteus. Então, desde a saída do Egito até a entrada da terra de Canaã, os filisteus foram os inimigos implacáveis do povo de Israel. Então, irmãos, Davi conhecia exatamente quem eram os filisteus. O segundo aspecto que eu gostaria de comentar com vocês nessa noite, nessa perspectiva da defesa, é que Golias perdeu a batalha quando desprezou Davi. Essa que é uma questão que a gente percebe no mundo espiritual. Às vezes o inimigo, no que diz respeito às nossas lutas, ele despreza a nós como filhos de Deus, e isso que aconteceu ali no campo de batalha. Vamos ver o versículo 42, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, se você estiver anotando para compartilhar na sua célula, estou vendo várias pessoas anotando. O versículo 42 diz assim: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. A derrota de Golias, talvez, irmãos, tenha começado nesse momento. Ele olhou um rapazinho, talvez tenha dito assim: um Mauricinho, um menininho, um rapazinho, novinho, ele vai vir contra mim, lutar. Foi esse homenzinho, esse rapazinho que o povo de Israel escolheu para que lutasse contra mim. Desprezo completamente do Golias. Talvez ele tenha olhado para Davi e falou assim: mas esse menino não cheira sangue não, ele cheira ovelha. A roupa dele não é de lutador, não é de soldado, mas é de um pastorzinho, ó. Não cheira sangue, cheira ovelha, cheira esterco, não é um lutador. Aí quando olha para ele, para Davi, Golias fala assim: mas ele não tem armadura não, ele tem cajado, ele tem roupinha de pastor, ele não carrega uma espada não, ele carrega uma funda, um estilingue. É esse jovenzinho então que o povo de Israel escolhe para lutar contra mim.
Então, irmãos, nós percebemos que a luta desse gigante começou a ser perdida quando ele olhou para Davi, que era um ungido do Senhor, e desprezou completamente aquele homenzinho. Então, irmãos, quando os inimigos que nós conhecemos desprezam aqueles que são enviados do Senhor, certamente então eles começam a perder a batalha nesse momento. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, irmãos, nessas nossas lutas, diante desses adversários, desses inimigos, às vezes eles são derrotados nesse simples fato de ignorarem aquelas pessoas que são enviadas pelo Senhor. Terceiro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês, então, nessa noite. Golias perdeu a guerra quando ignorou a arma que Davi tinha em mãos. Vamos ver, então, capítulo 17, versículo 43. O texto diz assim: Golias, então, e disse a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Então, irmãos, enquanto Golias foi para essa batalha com sua armadura, que pesava 60 quilos, com a sua lança, que a sua pontinha pesava 7 quilos, um homem de 2,90 metros, Davi foi com a sua funda, Davi foi com a sua roupinha de pastor, Davi foi com a sua fé que ele tinha no Deus dos exércitos. Mas o fato é que quando nós vemos esse texto, nós vemos então Golias não somente desprezando Davi, mas desprezando a sua arma, desprezando a sua funda, desprezando então as suas pedrinhas. Então, irmãos, ele não conseguiu ver que com aquelas armas que Davi sabia articular, manusear muito bem, ele não sabia que Davi tinha derrotado e matado feras ferozes. Para Golias eram apenas um pedacinho de pau, algumas pedrinhas, mas para Davi ele sabia: não, eu tenho em mãos uma arma poderosa. Capítulo 17, versículo 46, diz assim: ah é? Você está me afrontando? Olha a palavra de Davi para Golias: hoje o mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O versículo 47, saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Versículo 50, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Irmãos, a gente precisa, lendo esse texto, fazer uma aplicação prática, para a gente discutir lá nas nossas células ao longo dessa semana. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer, para a gente discutir, para a gente meditar, irmãos, é que nesse ângulo da defesa, cada um de nós precisamos conhecer nos dias de hoje quem são os nossos adversários. Qual é o gigante que tem se levantado na sua vida? Quais são os desafios, as lutas que você tem enfrentado? Existem filisteus te afrontando? Existem nos dias de hoje filisteus desanimando você? Existem filisteus querendo abater a sua fé? Existem filisteus querendo fazer de você um derrotado? Existem filisteus que querem desanimar, dizendo que você não pode, que você não vai vencer. Quais são os inimigos que têm aparecido para você nesses dias? A gente precisa reconhecer quais são as nossas lutas, quem são os nossos adversários, quem tenta nos animar, para a gente poder lutar num contra-ataque contra esses adversários e contra esses adversários e esses inimigos.
Então, irmãos, nessa aplicação que nós fazemos nessa noite, nós precisamos perguntar: somos afrontados por quem? Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja passando por isso. Talvez essa semana à sua frente seja uma semana de muita ansiedade, porque nesses dias você tem se deparado com um gigante muito grande. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja na sua família, na sua escola, na sua faculdade, quem sabe até mesmo aqui na igreja. Quem são esses inimigos? Nós precisamos conhecê-los. O segundo aspecto, irmãos, que nós precisamos saber aqui na nossa aplicação: nessa luta contra os inimigos, não importa o que eles pensam de você. 1 Samuel 16:7. O Senhor, que nós lemos há pouco, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, irmãos, talvez em meio a essas lutas, talvez esteja alguém dizendo para você, que se levantou como um adversário, que você não pode. Talvez alguém esteja desprezando você e está dizendo que você é incapaz, que você é um fracassado. Sabe, irmãos, esses inimigos que se levantam e que desprezam a nossa possibilidade de batalhar com armas espirituais, às vezes essas pessoas podem estar na nossa própria casa. Talvez nós sejamos desconsiderados como homens valentes e mulheres de guerra nas nossas próprias casas. Como foi na casa de Davi, quando o profeta chegou lá para ungir o novo rei. Então, cadê os filhos? E passaram os 7 filhos. Você não tem mais nenhum filho, não? Ah, ele está lá no campo, é um pastorzinho, é um rapazinho. Não, traz esse jovem para cá. Então, irmãos, às vezes nós somos talvez desprezados dentro das nossas próprias igrejas. Talvez os irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, tentam nos desanimar dentro das nossas próprias igrejas, dizendo: não, você não é capaz, você não pode, você não vai dar um bom líder de célula, você não tem como auxiliar, são muitas coisas para você, os desafios são gigantes, são grandes demais. Talvez no seu dia a dia você enfrente essas mesmas dificuldades, as pessoas dizendo para você: você não faz, você não é capaz, você não pode, você vai ser derrotado. Mas as pessoas não sabem que nós somos escolhidos do Senhor, que o Senhor está conosco, que Ele nos leva adiante nesses campos de batalhas, e Ele, como a palavra diz, batalha por nós. Quando nós saímos dessas situações que às vezes nós estamos de sossego nos nossos lares, de tranquilidade, levados para o campo de batalha, nós não podemos esquecer que o Senhor vai conosco, que nós não somos derrotados em nenhum momento, nem aparentemente, porque o Senhor caminha conosco. Então, irmãos, nesse aspecto nós não podemos ouvir essas vozes que dizem para a gente: você está derrotado, você vem contra mim, você não parece um guerreiro valente, quem é você? Nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco. Nós precisamos conhecer os inimigos e nós precisamos saber que a derrota desses nossos adversários começam quando eles nos desprezam e desprezam a presença do Senhor em cada um de nós. Porque nós não lutamos com as nossas próprias forças, mas nós lutamos com as forças que o Senhor nos dá e nos capacita. Amém? Irmãos, eu gostaria de ir para a última aplicação. E eu queria dizer para vocês, nessa última aplicação, para a gente compartilhar essa semana, que na luta contra os nossos gigantes e os nossos adversários, nós não vamos mesmo com uma couraça, nós não vamos com armas materiais, mas a arma que nós lutamos contra os nossos adversários, os nossos inimigos, ela é uma arma espiritual. Então esse é o terceiro aspecto para você compartilhar lá na célula. Na luta contra o gigante, use a sua arma espiritual.
E lá em Tiago capítulo 5 diz que a nossa oração ela é invisível, poderosa e ela é eficaz. Então é essa arma invisível que muitas vezes os nossos gigantes que se levantam, os nossos adversários, os nossos inimigos dentro ou fora da igreja ignoram porque simplesmente elas são invisíveis. Tem uma frase que eu gosto, que eu não sei de quem é a frase para dar o crédito assim, aqui, mas diz assim que a igreja é o único exército que entra no campo de batalhas de joelhos. A igreja é assim. A nossa arma é a nossa oração. A nossa arma poderosa que destrói todo e qualquer inimigo, seja ele visível ou invisível, homens ou demônios, é a nossa oração. E a gente, irmão, nós temos um exemplo na oração de Jesus lá em João capítulo 17, quando ele ora pelos seus discípulos e diz assim: Pai, eu não rogo para que os tire do mundo, mas os livre do maligno. E se você for olhar essa oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17, ele ora por nós e ele diz assim, que aqueles que virão sejam alcançados e trazidos pelo Evangelho pela pregação destes, ou seja, os discípulos. Então, irmãos, se nós estamos aqui, é porque lá atrás Jesus já orou por nós. Jesus já orou por nós para que nós fôssemos livres do inimigo, que se levanta constantemente contra nós, mas como nós dizemos, ele se levanta para cair, porque nós temos a oração que é a nossa arma invisível. Então, irmãos, eu gostaria de fechar essa mensagem, concluindo, perguntando o seguinte: você tem exercitado essa sua arma invisível? Talvez você conheça os seus adversários, o gigante que se levantou. Talvez esse fique muito claro para você. Talvez você saiba que esse gigante talvez até te ignore. Talvez ele pense que você não pode, que você não é capaz. E você luta constantemente contra esses gigantes que dia após dia têm se levantado. E aí repetindo, talvez esteja um problema com seu filho, talvez o seu relacionamento matrimonial em casa que não esteja bom, talvez o seu desemprego, talvez a sua despensa vazia, talvez aquilo que você necessita, sua tentação do seu próprio coração, vencer o seu pecado, seja lá o que for o inimigo, o gigante que se levantou, você tem consciência disso. Mas a resposta para a vitória está na arma, que foi completamente desprezada por Golias. Você vem assim comigo? Com essa oraçãozinha? Mas o inimigo não sabe que essa oração invisível, ela é poderosa e ela é eficaz e ela derruba qualquer gigante. Irmãos, nessa noite, que a igreja que completa 27 anos de idade, é uma igreja, como eu disse num videozinho que eu gravei aqui, para a igreja, entendo que 27 anos é uma igreja jovem, é o começo. Muitas coisas virão, estão por vir. Vendo a igreja nessa noite com os anjos ali em cima, eu vejo que não tem jeito, irmãos, não tem para onde correr, vai ter que dar um jeito. Não sei se vai poder derrubar essas paredes aqui, mas dentro de pouco tempo essa igreja vai precisar ser aumentada, ou para cá, ou para cima, ou para o lado, eu não sei, mas é apenas o começo, porque isso, irmãos, vem através da igreja, das famílias que entendem que nós vivemos sim dias difíceis, de lutas espirituais, mas de uma igreja que entende e sabe o poder que tem nas mãos através da oração. Então, quando eu vejo os intercessores orando, maravilha, porque lá na igreja a gente compartilhou, a gente tem esse mesmo grupo que ora durante os cultos. Nós sabemos, irmãos, que ferramenta que nós temos. E quando o inimigo se levantar contra vocês, contra a igreja, contra nós, essas armas são suficientes para derrotar esses gigantes das nossas vidas. Eu queria que você se colocasse em pé.